episódio 5. E aqui comigo ele, Alex Mendes. Fala galera, já tava com saudades, né? Ah, é. 2 semaninhas aí sem esse podcast, mas a gente voltou e voltou com tudo, voltou no fight. No fight. Hoje a gente tá recebendo ele aqui, o Geraldo Filho, lutador de MMA, Jiu-Jitsu. Ele vai se apresentar, né? Vamos aqui conhecer um pouquinho da história dele. A gente não tá muito dentro do mundo da luta, né, Alex? Tá mas agora vai entrar, né? Já é o segundo que a gente chama, né? Aí sobre o mundo da luta, até porque esse podcast é o esporte em geral, né? É o esporte em geral e a gente sabe o engajamento, né? A qualidade que tem a questão de lutas, né? Ainda mais em todo o Brasil, o que está acontecendo. Fight Music Show, quem vai falar aqui, né? Vamos falar. Então vamos falar aí sobre o Geraldo Filho. Justamente. Geraldo Filho, é um prazer estar recebendo você aqui, cara. Agradeço desde já a presença aqui. E seja muito bem-vindo a esse podcast. Eu que agradeço o convite e a oportunidade, né? Que tanto a gente precisava para que você, da geração até 25 anos, entender como foi que começou o MMA, o boxe, o Muay Thai. Eu sou um dos caras que iniciou esse movimento junto com outros amigos, que irei citar no decorrer da conversa. Quero agradecer aqui ao Danilo e ao Alex pelo convite e pela oportunidade. Para quem não me conhece, sou o Geraldo Filho. Já fui lutador profissional, passei 10 anos nessa vida defendendo o nome do Piauí, onde não existia academia específica, existia uma seleção específica representando o Piauí pelo Brasil. Hoje temos atletas da equipe que, quando a equipe se difundiu para todos os lugares do Brasil, temos atletas aí pelo mundo também, com grandes academias. Tá? Eu sou dono de uma academia chamada Black Fight, fica na Zona Sul. Sou casado com a Isadora, dentista, meu amor. E fruto do nosso amor, nós temos um filho de 1 ano e 5 meses, nosso João Miguel. Um beijo para vocês. Tá? E sou graduado em Educação Física, especialista também na área de treinamento, tá? E concursos também, como TAF. Sou graduado em Nutrição, especialista na área de obesidade e emagrecimento e estratégias e manobras nutricionais. E estamos aí na área há mais de 10 anos trabalhando também. Bora pra cima então, né? Vamos ter o teu currículo, né? Se apresentou, fez a médiazinha em casa. Exatamente, né? tem que fazer, né? Tá certo. Fazer quando chegar lá o episódio. Então, antes de começar, a gente queria agradecer ao nosso patrocinador, a CG Frios Congelados e o Carlos Filho, fisioterapeuta. Tem novidade por aí, Carlos Filho. Tem novidade? Novidade. Rapaz. Vou dar uma segurada aqui, mas daqui a pouco você vai saber aí. Deve ser time novo. Não. Não? Não, maior. Maior que isso. Maior do que isso. A gente quer O saber. homem tá grandão. E sobre o CG Frios, né? Na nossa confraternização no final de ano. Churrasco tá garantido. É isso aí. Churrasco garantido. E eu soube que vai ser esse podcast e Santo Pode, tudo ao mesmo tempo. É? Pra abençoar o É isso aí, né, tarefa? Glória a Deus. Pois é. Então a CG Frios Congelados, para quem não conhece, é uma empresa especializada em corte de carne, tá? Você que quer preparar seu churrasco, fazer aquela confraternizaçãozinha, é só entrar em contato que o preço lá, ó, filé. E usando o código podcast você ganha um sal temperado ou uma farofinha daquela, ó, no grau. É bom, bom demais. Isso aí? Bora lá? Bora pra cima. A primeira pergunta que a gente sempre faz, Geraldo, é a mesma para todos, para dar aquela continuidade, né, na nossa conversa. Você já falou ali a introdução, mas conforme que você falou, esses 10 anos aí de luta. Quem é o Geraldo Filho? Bom, antes de tudo, o Piauí não tinha, né, nos anos 2000, nenhum lutador de expressividade, não tinha equipe, tá? E a minha história começou assim, em 1999. Eu tinha uns amigos que a gente assistia antigamente, não sei se vocês chegaram a ver, a gente alugava fita de vídeo para ver o UFC, né? Como começou tudo, a gente ficava encantado com as lutas, principalmente com a ascensão do Royce Gracie. A gente via um cara magrelo ganhar de brutamontes gigantes, né? Através do jiu-jitsu. E aí, um desses meus amigos, o primo dele veio passar férias aqui em Teresina e ele fazia jiu-jitsu no Rio de Janeiro, né? Ele fazia medicina lá. E eu falei, cara, eu tenho interesse, eu gosto muito de luta e tem como tu ensinar pra gente? Aí a gente ficou treinando na casa desse amigo nosso, né? E aí o que aconteceu? Éramos 4, né, com esse rapaz que veio do Rio, 5. Aí um dos amigos desse amigo meu, que se chama Ricardo, ele falou assim, Geraldo, eu tenho um colega que é segurança de boate, que ele luta esses negócios aí que vocês gostam. Aí, na época, ele nem tinha esse apelido, que era o falecido Sakuraba, né? Que é o Edvan Souza. E aí, cara, eu quero conhecer essa figura aí. Traz ele aí pra gente conhecer. Demorou assim uns 15 dias. Ele apresentou o Edvan pra gente. Só que o Edvan era muito bom de porrada.
Só que a prática dele era realmente só Kung Fu, né? Então, como eu já tinha treinado Kung Fu, mas eu não sabia nada de soco, de chute, já tinha treinado Karatê, então era totalmente outra pegada. Daí o que acontece? Houve essa junção entre a gente, né? Começamos a treinar, e aí o primo desse meu amigo voltou para o Rio de Janeiro, certo? E mais ou menos em julho a agosto de 99, devido a gente já ter aprendido uma besteirinha, né? A gente já tinha aprendido como era uma chave que a gente chamava chave de pescoço, que depois a gente soube que o nome é guilhotina, né? E no máximo uma baiana, era o que a gente sabia fazer. Aí surgiu uma oportunidade, né? Aí eu já sabia que o Edvan lutava eventos de vale tudo, né? Já era um cara que já tinha, na época, umas 8 lutas, eu acho. E ele me convidou para fazer a primeira participação no evento na praça lá em Demerval Lobão, certo? Aí eu fui com ele, fizemos a apresentação, uma luta valendo um cachê de R$ 150. Mas fui com medo, era um mundo novo, porque era porrada. A regra era não valia dar murro de mão fechada. Só de mão aberta. Era. Mão aberta, mas com essa parte da mão. Apanhei muito. Não é tipo não é tipo o slap the face, né? Que o slap the face, o tapa tem que pegar os dedos aqui. Se pegar com a mão, é desclassificado. Eu sigo a página dos caras aí só. Pois é. E aí, inclusive, pode ser que eu jogue uma novidade legal aqui sobre isso, né? Que eu sou amigo do Zulu, que é presidente norte-nordeste do Slap the Face. E aí, ganhei essa luta, gostei. Aí surgiu outra oportunidade em outra cidade do Piauí, né? Pra gente lutar. Aí, nessa segunda luta, eu fui com o Sakuraba já no final de 99. Fiz a luta, aí fui campeão, ele foi campeão. Só que nessa luta, eu acabei levando uma cabeçada no nariz. Aí isso me deixou um pouco com medo, porque sangrou muito. Daí eu pensei assim, cara, eu vou lutar um evento com um cara que eu não sei quem é, o que é que ele faz da vida, no sentido que todo mundo sabe o que eu quero dizer. Porém, quando tem sangue no meio, você entra numa parada dessa, você fica com medo. Exatamente. Né? E aí eu meio que fiquei recluso, aí nós paramos. Aí quando foi no início dos anos 2000, um amigo me apresentou um professor de jiu-jitsu, próximo à casa da minha mãe. Começamos a treinar junto com esse professor. Eu falei, professor, eu tenho um amigo muito bom de porrada, que luta vale tudo. Eu já participei de 2 eventos, ele já tem várias lutas. Eu queria trazer ele para cá, para treinar com a gente, porque ele não sabe nada de jiu-jitsu. E aí eu trouxe, sendo que eu não sabia que eles já se conheciam no mundo do Kung Fu. Os dois eram professores de Kung Fu. E aí começamos a treinar. Quando foi em julho de 2000, surgiu uma oportunidade aqui em Teresina, né, que houve aqui um desafio que foi rodado para toda Teresina aqui, que inclusive quem trouxe esse contrato foi até o candidato a vereador, o professor Fabrício Aurélio, que é amigo meu, desde quando eu vim morar aqui no Piauí, né, eu sou pernambucano, mas sou piauiense de coração, e o Fabrício chegou logo em mim, porque o pessoal via muito minha determinação nos treinos, o pessoal dizia, rapaz, tu nasceu para lutar vale tudo, tu é forte, tem muita resistência, é bom de briga, mas tem que melhorar o jiu-jitsu. Aí o pessoal da academia de um outro professor dizia, rapaz, tu tem que vir treinar com fulano de tal. Pra aperfeiçoar. Porque esse professor não é bom, arte. porque tu tá chegando num nível que eu já tava lutando de igual para igual com o professor. E aí eu lembro que o Sakuraba me ajudou muito, só que quando eu assinei esse contrato, eu não sabia que era o filho do Rei Zulu, que eu ia lutar, o Zuluzinho. Né? Eu fiz uma postagem no meu Instagram, se você olhar lá no comentário, ele comenta, ele diz assim, obrigado, meu amigo, por lembrar dessa luta, o único que aceitou. Porque aqui tinha caras muito grandes. Na época a gente tinha uma referência de cara muito grande aqui, que era o segurança, o Evan, né? Que era o segurança da equipe do Carson Queiroz, que era a única equipe de jiu-jitsu que tinha, né? E aí eu fui, lutei com o Zuluzinho, uma luta de 4 minutos, né? Sem experiência de ringue, mas a bagagem que eu já tinha aprendido, usei todas as armas, mas não deu. Cheguei aqui em Teresina, cara, numa condição, pra você ter uma ideia, eu cheguei tão machucado que eu desci do ônibus, né? Porque esses eventos eles pagam a passagem de volta, estadia de hotel. Aí eu posso dizer o seguinte, eu fui o primeiro lutador do Piauí a lutar um evento a nível nacional, ganhando um cachê de R$ 500. Não foi de 150, como a gente lutava, não. Um cachê de R$ 500 e R$ 250 em suplemento, que na época era muito. Eu trouxe uma sacola cheia de suplemento. Era tanto suplemento que eu tive que vender. Foi? Que não acabava, era muita coisa. R$ 250 hoje você não compra nada. 2 pastas de amendoim boa, acabou. Tô comprando a creatina, ué. Verdade. E aí, lutei com o Zuluzinho, voltei pra Teresina, fiquei bastante machucado, aí minha mãe não aprovou aquilo, nem meu pai. Cara, minha cabeça ela não entrava no capacete, porque eu fiquei com a cabeça muito inchada. Só que o legal foi que quando o Zuluzinho me viu no chão,
Ele veio me levantar, me cumprimentar, perguntou se eu estava bem, eu me levantei normal. Normal, aí foi ali onde o start ligou. Vou fazer de novo aqui. Foi isso. Eu falei, cara, eu vi que eu tenho estrutura e eu aguento isso aqui. Um cara desse tamanho, me bater como ele me bateu. E eu me levantei. E nada aconteceu, vou continuar. Aí ele me deu muito conselho. Porque, cara, o engraçado foi assim, eu lutei dentro de uma boate em São Luís, chamada Boate Extravagância. Era um evento que até a Bad Boy estava patrocinando. Eu cheguei lá sem saber de nada. Quando eu cheguei no hotel, nós temos aí um grande lutador de jiu-jitsu que já lutou num evento aqui, teve um desafio Piauí, Pará. Os paraenses vieram aqui, mais um pessoal do Rio, desafiaram todo mundo aqui. Nos anos 2000, lá no Verdão, teve um Vale Tudo, não sei se vocês lembram. Esse cara se chama Ricardinho Bulldog. Ele lutou com um cara que ganhou. Ele parece um Bulldog, grandão, nas pernas finas. Hoje tá mais velho, né? Não luta mais. Mas o Ricardinho Bulldog, ele fez esse evento e o irmão dele foi me buscar no hotel, na rodoviária. Quando chegamos no hotel, falei, caramba, mano, quem é o cara que eu vou lutar? E eu com aquele negócio no meu coração, cara, aí tem coisa errada. O que foi me passar de informação foi que era um cara de 130 quilos, 1,90 m. Eu digo, tranquilo, eu pesava 115. Aí de 115 para 130, é 115 e 115, morreu. Uhum. O que não dá é um cara de 80 por 130, é muita diferença, né? Porque quando você vai lutar com super pesado, acima de 100 quilos, já era. Aí ele falou, cara, porque eles são paraenses, né? Falam chiano, pô, os caras não sei o quê. Ele, pô, Geraldão, não se preocupa não, cara, o Zuluzinho tá machucado. Aí eu, oi? Aí eu, Fabrício, tu escutou isso aí, cara? Aí o Fabrício, não, pô, mas não te preocupa não, tu tá bem, tu tá grande, tá forte. Aí eu vou lutar com o Zuluzinho. Aquele cara daquele tamanho, cara, eu perto dele, eu me senti esse microfone perto de mim, sério mesmo. Quando ele chegou na boate, todo mundo parou. O engraçado foi o seguinte, para você ver como essa questão psicológica ela interage, né, com o cérebro do indivíduo. Foi passado pro Zuluzinho que eu era campeão da porra toda. Eu era mestre disso, daquilo, e o Zuluzinho chegou realmente com medo. Aí eu tava aquecendo, toda vez eu via, olhava pro lado e tava botando a cabeça, me vendo aquecendo. Né? Aí, só que eu tava com muito medo, né? E acabei subindo o cage, foi a primeira vez que eu subi num cage mesmo, um ringue todo gradeado, né? Que na época não era um nível UFC, mas era um hexágono de 6 lados. Muito bonito, cheio de gente, cara. Aí eu lutei com a camisa da Brazilian Top Team, que era a equipe que eu tinha muita vontade de ingressar, mas infelizmente não quis mais, né? Aí isso aí no decorrer a gente vai vendo. Aí entrei, subi, perdi, pronto. Aí decidi realmente, quando eu voltei para Teresina, aí eu pensei, eu acho que eu vou escutar, porque lá no evento, o Ricardinho Bulldog no hotel, ele disse assim, Geraldão, eu vi que tu tem potencial, subir no ringue, lutar com um cara como o Zulu, sem nem saber quem era direito, ainda lutar bem como tu lutou, né? Tudo bem que ele pesava 185 quilos e eu 185? E eu 115. Tudo bem que só tinha essa diferença, mas eu subi e lutei. 185. Beleza. Toda vez que a gente se encontrar, a gente fala dessa luta. Porque ele tinha um problema no joelho. Um cara desse? Cara, o pior que foi o seguinte, Alex. Eu sabia de um problema que ele estava no joelho, que um lutador, que depois eu até cheguei a lutar contra ele, falou assim, olha, ele tem um problema no joelho esquerdo. Dá lá. Mete a canelada lá. E foi lá onde eu meti 2. Porque é do tempo, cara, anos 2000, a gente está falando de 24 anos atrás. Então não era o tempo do Instagram, de foto e tal. Quem tinha suas câmeras digital que tinha, como diz o espanhol, a plata, né? É verdade. Então, cara, foi 2 chutes, o Zuluzinho tombou, mas só como eu não tinha distância de ringue, ele me deu um direto na cara. Só que eu não caí, eu andei para trás, bati na grade e só botei a mão aqui. Aí me agarrei com ele, aí no chão foi onde ele me bateu muito. Como eu não tinha o jiu-jitsu apurado, se fosse hoje, por exemplo, eu podia até perder, mas eu conseguiria ficar em pé, né? Eu sou faixa preta de jiu-jitsu. Então, nesse meio termo, eu não consegui me mover, consegui ainda ficar de 4. Aí, quando você fica de 4 apoios, dependendo da situação, se você tira uma mão do chão de 3 apoios, o juiz já intervém a luta, porque as regras mudaram muito. Só que ele me deu muito soco na nuca, cara. Muito soco na nuca, muito soco no ouvido. Na nuca? Na nuca. E podia? Ah, cara, vale tudo na época, né?
Caraca. Porque, na verdade, pessoal, a construção literal de uma tradução bem básica pra você entender, vale tudo é assim. Pega um cara do Karatê, luta contra o cara do Kung Fu. Vale a arte dele contra a arte dele. Vence o melhor. Aí hoje virou o MMA, Mixed Martial Arts, a mistura de artes marciais. Hoje o MMA virou uma modalidade. Hoje tu é bom de boxe, de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de Submission, de Wrestling. Só que naquele tempo não, era um contra o outro. E aí você tem que fazer um manejamento bacana de cada coisa, aprender um pouquinho de cada, e aí eu não tinha isso. Daí quando eu voltei para Teresina, aí veio aquele start do pessoal da equipe do Robson Esteves, que é um paraense, campeão brasileiro de Jiu-Jitsu, que morava aqui em Teresina. E foi professor também de um cara que mora nos Estados Unidos, que é da equipe da American Top Team, que é o Luiz Sapp, que morou aqui também, que foi um casca grossa, que quem trouxe ele para cá foi a família Queiroz, do judô. Depois, por motivo deles lá, que já isso aí não faz parte da minha conversa, eles se apartaram, mas o Sapp é um fenômeno, cara. Depois pesquisa aí, Luiz Santos, ele tirou o Sapp, não sei porquê, ele era conhecido como The Frog, né? E aí eu fui na academia do Já Morreu sem avisar o meu professor. Fui lá, visitei. Eu lembro que eu tinha um amigo, o Johnson, ele sempre ia visitar a gente, falava, Geraldão, vai treinar com a gente, cara. Pro que tu quer, é ele. Lá no evento que eu lutei com o Zuluzinho, o Ricardinho falou a mesma coisa. Lá em Teresina eu tenho um aluno, campeão brasileiro de Jiu-Jitsu. Não foi campeão lutando pro WO não, viu, galera? Tem muito campeão aqui em Teresina que ganha pro WO, botar a medalha e vem dizer pros outros que é campeão. Porém, foi campeão lutando, né? Tem foto, o Ricardo Arona no auge, colocando a medalha no peito dele, várias lutas ele fez. E aí eu fui procurar, só que assim, existia uma certa divergência que o Já Morreu tinha, alguns professores aqui, ele respeitava o Cássio, mas esse professor que eu treinava não tinha muito respeito dele. Porque os caras não entendiam, né? Porque que esse professor... Eu não sou ingrato a ninguém, ele me ajudou muito, né? Foi um cara que me acolheu pro que eu queria, mas eu vi que não era mais momento da gente continuar junto. E aí eu vi que lá existia uma certa animosidade, digamos assim. O pessoal do Já Morreu não me aceitou muito bem. Aí eu fui fazendo devagarinho meu nome. Na minha estreia no Já Morreu, o Já Morreu disse assim, tu pesa quanto? Eu falei, eu peso 110. Luta com esse garoto aqui. E o garoto, peguei um garoto de 67 quilos. Tu com 110. Eu com 110, não fiz nada. Foi ver. Nada, cara. Eu ganhei porque eu tinha muita força, sempre fui muito forte. Levantei, joguei pra todo lado, mas aí eu lembro que eu passei anos treinando com o Já Morreu, o Já Morreu sempre brincava. É porque o paraense tem mania de falar tudo, ele fala, égua, não sei o que, égua. Ele diz, égua, eu me lembro quando o Geraldo chegou aqui, eu botei ele pra lutar com o Johnson. Aí o Johnson quebrou a calculadora de tanto ponto fez nele. Aí eu vi, cara, realmente eu não sei nada de jiu-jitsu. Aí lutei com outro cara, alô Vitinho, treinador Vitor Vitorino, um abraço pra você, que foi o meu segundo amigo que eu fiz na academia de Já Morreu, foi um cara que me deu muito apoio. E aí comecei. Né? Eu lembro que é assim, tudo que o Já Morreu fazia, para que eu me aborrecesse e saísse, no final de tudo, foi onde o Já Morreu disse que só fez aquilo porque me via na época um garoto de 20 anos, muito grande, muito forte, mas que muita boca, muita língua, como tem muito que fala, né? Fala, mas não faz. Então eu era essa pessoa. Eu sempre tive coragem, subir e lutar. Mas aí no decorrer do tempo eu preferi escutar ele. Cara, fica calado e treina. Ó, tem fulano, de 120, 110. Tu tem que se glorificar para tu lutar com esses caras. Daí eu comecei a treinar com o Já Morreu e aí eu pensei, cara, esse cara tá certo. Porque toda vez que eu ganhava do Magrelo na academia, eu parecia que eu tinha ganho o título mundial. Aí eu pegava uma tapa na cara. Mas aquilo eu não entendia, que isso era um incentivo para me tocar. Tu é muito grande para uma categoria que tu tá ganhando. Né? Cara, quando você pega um ser humano, você pega dois homens, um de 120 quilos, que não sabe lutar, e tu pega um cara de 65 quilos, que é atleta profissional, que tá no ápice da carreira, esse aqui, não vai ver nenhum desse entra. Agora, quando tu pega dois caras profissionais, e os dois estão na mesma ascensão da carreira, não tem como. É muito disparo. Um cara grande, ele destrói o pequeno, em todos os lados. Agora existe um indivíduo treinado e não treinado, isso é fato. Daí, no decorrer, eu falei, Já Morreu. Vamos formar uma equipe de Vale Tudo? Formar uma equipe que represente o Piauí e tal. Ele falou, cara, eu até tenho vontade, porque lá em Belém tem muito. Só que o Vale Tudo aqui no Piauí só teve um, que foi aquele que o Francinito da Meu Norte fez, com o Zulu, e acabou. Com o Hélito Dourado e o Zulu. É. Aquele ali foi antes do seu, né? Foi antes do meu.
Só que ali foi só Teresina. Aí você falou a Sim, nível... a nível nacional. Isso, Eu isso. passei a lutar em outro E estado. só teve aquele ali, né? Não foi pra frente, né? Não, eu também não sei dizer o motivo, mas eu Aham. acho que o Zulu chegou, o Zulu pai. Eu lutei com o Zulu filho. Sim, sim. O Zulu pai chegou a lutar acho que 2 vezes aqui e tal. Eu acho que ele lutou, ele perdeu e lutou a revanche com o Hélio Dourado, eu acho. Ou foi o Zuluzinho que veio lutar a revanche, se eu não estiver enganado. Mas só que esse evento não foi pra frente. Aham. E um dos eventos que teve aqui, que não foi realizado pela Meu Norte, lutou um rapaz que foi colega nosso lá, que é o Luiz Russo, que é karateca. E aí ele treinava com o Já Morreu. Aí o Já Morreu falou, olha, tem um cara que lutou também um evento aqui no Verdão. Ó, pessoal, esse cara aqui lutou com o Zuluzinho. E aí eu fui formalizando os meus contatos. E eu falei pra ele, Já Morreu, tem um cara que é muito bom de porrada. E aí ele já tinha um apelido, que inclusive, se eu não estiver enganado, quem apelidou ele foi o Hélio Dourado, né, que lutou com o Zulu. Apelidou o Edvan Sakuraba. O apelido dele é Sakuraba, ele é bom de porrada, ele não é bom de jiu-jitsu, mas ele é determinado. O problema é que ele não tem condições de pagar. Só que o Já Morreu, ele tinha aquela coisa na cabeça de dizer, porra, cara, ele tinha muito aluno. Se eu vivo da renda de alunos, isso é fato. Professor, ele vive, se você se dedica a ter uma academia, você vive da renda dos alunos pagantes, correto? Correto. Quando você se dedica ao profissionalismo, você não tem mais aluno pagante. Você tem uma porcentagem do valor que a bolsa, que é o cachê paga ao atleta, ele tem uma porcentagem que ele paga ao treinador. Só que você imagina, naquele tempo, você treinava jiu-jitsu numa academia, aí você ia para outra academia, fazia musculação para outra academia, fazia isso e aquilo outro. Aí eu trouxe o Sakuraba. Aí eu fui o cara que consegui também o primeiro patrocínio com o professor Eugênio Fortes, né, Eugênio Fortes da Ilhotas. A equipe no início era só eu, o Russo e o Sakuraba. Vamos prestar atenção, pessoal. A equipe iniciou o Geraldo, Russo e Sakuraba. Beleza? Anos 2000, aí fechamos o ano 2000, entramos aí ano 2001, aí veio a minha segunda luta fora do estado, que foi contra o Porcão, lá do Maranhão. E essa luta eu ganhei, né? Tinha tomado estimulante para lutar e o estimulante não fez efeito. Aí eu tava no aquecimento, a galera da equipe chegou lá no banheiro, aí eu tava assim, desse jeito assim, ó, dormindo. Pra isso vai começar a luta. Cara, faltava, a próxima luta era minha. Tava morgado. Faltava coisa de 5 minutos, sério, não fez efeito. Aí eu lutei o evento, nessa luta, aí o primeiro round eu fiquei com a cara que irreconhecível, minha perna ficou muito inchada de chute. Só que, cara, eu não sei o que é. Você aí que tá vendo aqui, esse cara aqui, eu tenho muita resiliência pra porrada, isso é fato. Isso é uma coisa que eu fui descobrindo no decorrer Tem do o queixo tempo. duro. Eu sempre fui um cara queixo duro mesmo. E sempre fui um cara que nunca fiz cara de dor, de calor, de fome, de suor. A expressão que eu entro é que eu termino. A não ser que eu canse. Mesmo assim é a mesma cara. E eu ganhei essa luta, por nocaute, né? Nocaute técnico, acabei no último round, né? Foram 15 minutos de porrada. Rapaz, se você tiver noção que são 15 minutos de porrada, é muito tempo. É do tempo. Aí eu ganhei a luta, inclusive a gente é amigo hoje, né? Aí deu... Ele é da onde? Porco é da onde? Ele é de Coelho Neto, Maranhão. Aí quando foi em 2002, eu recebi o convite para lutar o The Gladiators, onde já tinham várias equipes. Pará, Ceará, Maranhão, Manaus. E eu lutei com um maranhense chamado Remilson. Aí nesse o Já Morreu, já foi comigo. Já foi como meu corner, como meu treinador, né? Aí a equipe já estava formada. Só éramos nós três na época. Eu, Russo, Sakuraba. E aí eu lutei com o Remilson. E aí o Remilson, na época, podia. O Remilson estava dentro da guarda, que é quando ele fica no meio da perna do lutador de jiu-jitsu. O lutador fecha a perna e coloca o cara na guarda. Na luta em pé, guarda é mão pra cima. E aí eu lembro que o Remilson, o Já Morreu, gritava, vai pras costas, vai pras costas. Mas eu ainda não tinha um nível de jiu-jitsu adequado para eu poder ir pras costas, mas dava para ir. Só que aí quando eu fugi o quadripulado, o Remilson botou a mão no meu pescoço, cara, ele me deu uma cabeçada no pau da venta, eu botei a mão assim. Aí a cabeçada foi tão forte aqui que meu dedo quebrou. Aí os ossos do carpo e metacarpo, eles meio que se saltaram um pouco, né? Aí meu dedo ficou troncho, aqui ficou todo encaroçado. Aí eu pedi pra parar, eu lembro que o Já Morreu ficou puto. Porra, tu bateu por causa de um dedinho, a galera talvez até lembre.
Botaram esse apelido em mim na academia, e já ficou me chamando de dedinho, galera. Pô, dedinho, o cara bateu por causa de um dedo, mas meu Deus. Aí a mulher do bombeiro puxou, colocou os ossinhos no lugar, botou uma tala, não precisava me engessar, ficou beleza. Aí perdi, aí esse cara que me bateu, o Remilson, ele sentou comigo no hotel e falou, Geraldo, cara, tu tem um bom professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu faz sparring de boxe? Eu falei, cara, ainda não. Ainda não. Eu não faço, não. E a gente já tinha conhecido um professor de boxe, né? Na transição 2001 para 2002, aí nós conhecemos no ano 2001 um baiano que dava aula de boxe aqui lá no 25BC, professor Edivaldo Reis. Baiano casca grossa. E o pior, Danilo, que é assim, ele falava que foi professor do Popó, porque aqui em Teresina tem muito disso, de duvidar. E na época eu lembro que o Popó, vocês lembram do Pior Será? Evento de motocross? Sim. O Popó veio fazer a abertura do Pior Será, eu não estava presente lá no centro de convenções. E aí o Popó viu o Edivaldo foi com a galera da equipe, né, do boxe, né, ainda do 25BC. A gente ainda ia fazer a transição para a academia Winner. Aí o Popó viu o Edivaldo e chamou o Edivaldo. Ei, negão, vem cá. Aí todo mundo ficou olhando para o Edivaldo. Aí o Popó novo na época, aí o Popó chamou o Edivaldo deu uma de que, você me conhece de onde? Pô, eu te conheço, pô, Edivaldo foi meu professor quando eu tinha 15 para 16 anos. Como é que eu não lembro de ti, rapaz? Vem cá, e o pessoal calaram a boca, né? É igual o Neymar quando faz um gol, né? Aí vieram, falaram com ele, pá, aí ele falou, olha, o que tá fazendo aqui, nega? Ele falou, cara, eu trabalho numa empresa de montar camarote pra Micarina. Conheci aqui uma menina, me apaixonei e tô aqui. E o Edivaldo estava aqui desde 2000. Eu conheci ele quase que no final de 2001. Acho que setembro por aí, 2001. Comecei a treinar boxe com ele. Aí o Sakuraba me levou para treinar boxe com ele. Interessante, o Sakuraba me levou para treinar boxe com o Edivaldo. Eu levei o Sakuraba para treinar jiu-jitsu. O já morreu. Em 2002, teve um evento no Clube dos 100, que o Sakuraba ia lutar. Aí eu acabei fazendo meio que uma capa ali lutando com ele, porque o cara que ia lutar com ele ficou com medo, não teve coragem de lutar, e a gente fez uma disputa de submission. Como o Sakuraba era um cara grande, já conhecido, né, na porrada e tal, então fizemos ali um combinado. Vamos fazer uma luta, e o Geraldo tu não finaliza, o Sakuraba te ganha. E aí, nós éramos na mesma equipe, né, então não fazia muito sentido a gente fazer uma luta e eu finalizar o cara, né, porque ele não era um cara realmente bom de jiu-jitsu. E acabou que fizemos essa luta, só que saiu tudo fora do script. Porque, cara, quem lembra daquela época, eu e ele era assim, apesar de a gente ser amigo e irmão, era uma guerra. Irmão. A gente se pegou ali no jiu-jitsu, cara, quase foi pra matar, um pra quebrar o outro. E acabou que o bicho ganhou de mim, numa chave de pé. Não foi nada combinado. O combinado era ele ganhar, ensaiando, mas foi tudo errado. E aí, a gente viu o Edivaldo lá e conversamos. Edivaldo, a gente tem essa ideia aqui. Nós temos a equipe do Piauí, tem o Russo, o Sakuraba, tem eu. E tu não quer ser o professor de boxe responsável, não? Pra gente formalizar uma equipe legal, pra ficar treinando tudo na mesma academia. Aí o Edivaldo, pode ser. E aí, na época, cara, meu pai tinha uma tapeçaria e acessório de carro. E eu costuro, né? Sei costurar em máquina de costura. E na época o Edivaldo, eu tinha falado pra ele, ele falou assim, pois você vai ser o seguinte, Geraldão. Você vai ser o alfaiate da equipe. Você se garante em desmontar uma luva dessa e reconstruir fazendo novas luvas. Eu vou fazer um pedido, a gente comprava da Bahia. Aí foi onde eu expandi, cara, e me profissionalizei nisso aí. Eu fazia réplicas, na época as lojas do shopping aqui, eu vendia muita luva com a minha marca. Só que eu acabei não fabricando mais luvas para as lojas do Riverside, porque eles queriam que eu botasse a marca deles, vendendo no mesmo preço. Falei, não, você me dá o material, me dá a sua etiqueta e eu cobro minha mão de obra. Não convém eu fazer a luva com todo o material meu, botar a sua etiqueta. Não, se você quiser eu vendo por um preço e para colocar a sua etiqueta. E aí a equipe foi crescendo. E aí tinha um rapaz que era um prodígio na equipe que já morreu, que na época ele era menor de idade. Ele deve ser mais novo do que eu. Eu tenho 42, o Maurício tem 39 hoje. O Maurício hoje ele mora em Portugal. E eu fui o cara que chamei o Maurício. Maurício, cara, vamos treinar com a gente, cara. Ele com 16 anos, cara, o cara já era um monstro. Já era 77 quilos só músculo. Aquela genética de mesomorfo largo, todo definido. Só que o negócio dele era jiu-jitsu, campeão de jiu-jitsu, já era um promissor na academia. E aí
ele meio que ficou recluso, mas conseguimos convencê-lo. Eu até brinco com ele. Eu lembro que quando a gente fez o primeiro sparring, né? Eu acertei o nariz dele, aí o nariz dele sangrou. Ele disse que ia me matar. Pô, cara, é assim mesmo, cara. É treino de luta. Cara, ninguém imaginava. Quando a gente foi embora para Belém em 2003, né? Antes disso aí, a gente fez várias lutas, né? Aí construímos um ringue. E esse ringue foi apoiado pelo falecido Robert, que era o dono da Medley Academia. A gente dava aula na Medley, porque na época que o Edivaldo ele expandiu no boxe com a gente, cara, virou uma febre que a gente não dava conta. A quantidade de academias que o Edivaldo dava aula. E aí em 2001, cara, para 2002, não tinha como, a gente ia ter que dar aula junto. A gente treinava para lutar e para ajudar o professor, já que ninguém pagava, tinha que dar aula. Porque atleta é assim que faz. Tem dinheiro para pagar não? Vai pagar não, dá aula também. Tipo, eu tinha turma de 30 alunos, não recebia um centavo. Mas o prazer de treinar com aquele cara ali, o cara fera, era bom demais. E aí o Edivaldo foi crescendo, foi expandindo. E aí a coisa foi ficando grande, tomou uma proporção que a gente já não tinha mais como tomar de conta. E aí chegou onde a gente queria. A academia maior, na época de Teresina, o professor Eugênio Fortes, né? Na época o gerente de todas as academias, né? Que foi quem, quando eu assumi, quando o Edivaldo foi embora, foi o Francinelli, o Ribeiro, contratou o Edivaldo para ser professor de todas as Eugênios. A gente ajudava ele. E aí, cara, o Maurício entrou para a equipe. Eu lembro que a primeira luta do Maurício foi aqui em Timon. Eu não lembro o nome do ginásio. O Maurício lutou com um cara também de fora. E foi uma luta muito massa, porque foi 47 segundos. O Maurício mochilou o cara, foi para as costas e botou o cara para bater. Foi assim, foi coisa surreal, cara. Aí surgiu um evento pra gente ir para o The Gladiator em São Luís. Lá nós conhecemos a galera de Coelho Neto, né? Mandar até um abraço Haroldinho, que é o conhecido Rabugento, Porcão também. Foi o cara que eu depois lutei e ganhei, mas viramos amigos. Então não tinha equipe na época, então só existia o pessoal do Maranhão. O Ceará já era muito influente no Vale Tudo. O Pará, diga-se de passagem, jiu-jitsu praticamente começou lá. E aí no Piauí eu fui o cara que deu o pontapé inicial, vamos formar uma equipe. E aí ficou Russo, Sakuraba, eu, Maurício. Aí ficou Já Morreu no Jiu-Jitsu e ficou o Edivaldo no boxe. Então tinha Geraldo, Maurício, Sakuraba, Russo. Nós quatro, né? Era madeira de dar em doido. E isso foi passando e só tínhamos nós. E aí, perto do Já Morreu embora pro Pará, né? Já Morreu estava aqui já antes de eu conhecê-lo. Eu treinei com o Já Morreu, ele aqui em Teresina, acho que uns 3 anos, 4. Quando foi em 2013, ele resolveu sair, foi para Training Center, ele entregou o ponto ali na Vermelha. Para quem lembra, era uma academia gigante, com muito aluno. Cara, eu lembro que na época também veio um professor campeão mundial de jiu-jitsu treinar aqui para ajudar na luta minha. Que é, depois tu pode pesquisar no meu Instagram, o Rodrigo Aleixo. O cara era tricampeão mundial de jiu-jitsu, cara. Aí tu tem noção, ele dizia pra mim, tá chegando um cara aí pra te ajudar. Aí eu ia lutar com o Remilson, ainda a primeira luta. E aí eu não sabia quem era esse cara. Aí um dia eu cheguei pra treinar, encostei minha bicicleta. Aí eu vi um carinha com um cabelinho lisinho, grande assim, com a cara de índio. Bem magrinho, todo definido. E ele tinha dito que o cara disse, ó, tá chegando aí o maluco. O apelido dele era Maluco, né? Aí hoje eu perguntei pra ele, e aí, cara, ainda é maluco? Aí ele disse, não, maluco é só pros íntimos. Agora eu sou pai, casado, agora é Rodrigo Aleixo. E aí, quando ele apresentou, tinha uns 60, 70 alunos assim, encostando na parede, falou, galera, quero apresentar pra vocês um cara que eu trouxe de Belém, tricampeão mundial de jiu-jitsu. É um cara fera. E Geraldo, é o cara que vai te ajudar na luta aí com o Remilson, viu? Maluco, pode entrar. Quando eu vi, aí eu falei, caralho, mano. Esse cara. Sabe quando tu não entende nada? Eu ainda não aprendi a lição. Quando eu entrei no Já Morreu, eu bem grandão, lutei com o cara do porte físico do Rodrigo. Não fiz nada. E aí quando eu vi o maluco, e aí, escolhe aí, maluco. Maluco, não, já, qualquer um. Cara, ele lutou com todo mundo, finalizou todo mundo com uma venda no olho. Foi, não. Foi. Foi mesmo. Faixa roxa, faixa azul, com a faixa branca, venda no olho. Podia começar do jeito que fosse. Quer começar como? Com armlock cachado, estrangulamento das costas. O cara é muito bom.
Puta, mano, o cara era bom demais. Rapaz, aí eu sei que na época tinha também um cara que dava aula na academia do Já Morreu, que era o professor Jesus, dava aula de Kung Fu. Um cara amigo nosso, muita gente boa. Tivemos aí alguns desentendimentos no passado por conta de luta, porque sempre tem esse disse-me-disse, mas nada contra. Jesus, você é um amigo meu que tá aqui. Você foi um cara que meu pai gostava muito de você, eu sei que você gostava muito dele, respeitava. Fabriquei muito material esportivo pro Jesus, material de luta, né? Eu fui dos atletas piauienses, eu fui o primeiro cara a ter uma academia alugada, onde lá virou também um ponto assim para ser o celeiro do time do Piauí, para ter um lugar para treinar, né? E aí a gente foi embora pro Pará, né? A equipe em 2003 para 2004 a equipe se desfez, o nosso líder foi embora, ficamos só com o Edivaldo e a gente fez, fomos num campeonato de boxe em Parnaíba, a equipe do Piauí, lutamos lá, né? Aí, pra você ver, nesse meio tempo, eu trouxe até aqui, pra você ver, porque muita gente fala da história do boxe, mas só tem isso aqui quem participou. Olha só. Primeira Copa, Edivaldo Reis. Edivaldo é esse negócio aqui, o Sakuraba, o falecido é esse, ó. Aqui. Isso aqui é o crachá do lutador. Primeira Copa, Edivaldo Reis. Isso aqui só teve quem é aluno e quem participou. Foi aqui, vocês conhecem uma academia chamada Mutante Academia? Sim. Pronto, foi aqui. Lá no Marquês. Pronto. Aqui foi a nossa equipe, o primeiro campeonato de boxe foi feito contra a equipe Mutante. Foi lá onde surgiu e virou amizade com o Rony e toda a galera até hoje. Bora Mutante. Sim. O Rony é muito amigo da gente, é um cara que incentiva o esporte. Então eu costumo dizer assim, ontem mesmo eu estava falando com o Haroldinho, esse de Coelho Neto, nós construímos um legado dentro do Vale Tudo para que o esporte realmente incentivasse o que está aí hoje no cenário, né? E aí, quando a gente formalizou esse campeonato, cara, aí é que a coisa andou mesmo. Sesc lotado, entrada um quilo de alimento, foi muito legal, né? Eu tinha uma foto com a galera aqui. Nesse evento aqui, eu participei, mas não lutei, meu lutador correu, não lutou. Eu fui para lutar, não lutou. O cara que lutou que ia lutar contra você... Não, desistiu. Desistiu. Não lutar não. Não lutou não. Porque a gente só lutava ali tudo. Porque a galera tem que entender o seguinte. O Edivaldo era profissional de boxe. Naquela época não existia uma equipe de Muay Thai. Aí vai ter luta de Muay Thai. Uma equipe de boxe. Então, a gente conheceu o Edivaldo como professor de boxe. Em 2001. E aí o Edivaldo ficou sendo nosso professor de 2000 para 2002 e para sempre. Até hoje é nosso amigo, sempre quando vem a Teresina visita a gente. Aí formalizamos uma junção com a Mutante e aí a equipe cresceu. Aí entraram já outros lutadores e aí o negócio se tornou grande, né? Aí ficou uma equipe grande. E aí no ano de 2003 a gente foi no Pará, 2003, 2004. E lá a gente conheceu o representante da Box Thai, que é uma das primeiras academias de Muay Thai do Brasil, que é a Box Thai juntamente com a Shootbox, né? Que é a academia Box Thai, que eu conheci o professor, não só eu, o Russo e o Sakuraba na época, o falecido Sakuraba. Eu tenho que falar também do treinador Agulha, Rômulo Corrêa, que é presidente da FESBOX, Federação Espírito Santense de Boxe. Ele é paraense, campeão brasileiro de boxe, foi aluno do Liz Pereira, que é treinador do Popó. Nós fizemos um intercâmbio com a Agulha num campeonato de boxe que nós fomos lá em Parnaíba. Lá estava o Agulha e o Ronaldo. E aí eram lutadores da seleção paraense. O Agulha já estava naquela transição para ser treinador, ele já não queria mais ser atleta. E o Ronaldo era lutador profissional de boxe. A gente convidou eles para virem em Teresina, eles viram a galera lutando lá, foi muito bom, o pessoal que a gente levou, uma apresentação muito boa. Com um paraense que mora em Parnaíba, não sei se ainda mora, o Eldo, né, do boxe. Foi muito bom, o boxe do Pará é muito forte, para vocês que não sabem, uma base da seleção brasileira é constituída por lutadores do Pará. O eixo Rio-São Paulo já não é mais não tem tanta ascensão, né? Então hoje tu tem a Bahia, o Pará e o eixo Rio-São Paulo também. Né? Porque antigamente o eixo Rio-São Paulo dominava. E aí voltamos para Teresina, e aí por que não, cara? Olhamos um para o outro aqui e falamos, e aí, vamos para Belém? Vamos lá visitar, porque nessa época aí o Já Morreu já tinha ido embora, né? Entregou o ponto da Vermelha, ficou dando aula na Training Center. Como era o do Já Morreu? Robson Esteves do Nascimento. Mas ele tá vivo, né? Tá. O apelido dele Já Morreu é porque reza a lenda, né? Que ele contava pra gente, ele caiu
de um prédio de 3 andares. Aí falaram, já morreu. Aí ele quebrou a maxila, teve um afundamento no epicânio frontal aqui na cabeça, né? Teve uma fratura no crânio, no fêmur. E após a recuperação, no ano seguinte, ele foi campeão brasileiro de jiu-jitsu lutando. Foi pro WO, viu? Mais uma vez ele dizendo isso. Foi lutando. Fomos pro Pará e aí já viemos com outra bagagem. Ó, cara, é interessante falar isso. A gente tinha tudo para voltar, porque lá em Belém o boxe é um boxe muito refinado. A gente apanhou muito lá em Belém. Eu me lembro que o primeiro treino de Muay Thai que a gente foi, eu chorei, cara. Eu chorei. Não aguentei. Fui até o fim. Mas eu não deixava o cara ver. E os caras pediam pra eu parar. E, cara, para. E eu de tanto chute. Eu nunca tinha treinado, sei lá, 100 e tantos chutes numa aula só. Ah, vocês são lutadores e tal, sejam bem-vindos e tal. O cara botou, foi pra amassar. Para parar. Sim. Vocês é que nem a música. Vou tomar o taca cá, taca mesmo. Cara, mas Vou a tomar gente... taca mesmo. Mas o pior é que a gente chegou no Pará. E aí eu acho que a gente chegou com tanta vontade. Pra vocês terem uma ideia, ó, você que tá começando, preste atenção que eu vou dizer pra você. Tenha vontade. Porque a força de vontade você tem que ter todo dia. Você tem que ter vontade de vencer. Certo? A gente foi pra Belém na força de vontade e simplesmente com um tatame que a gente já tinha reservado lá numa academia de bairro. O nosso alojamento ia ser um tatame, cara. A gente ia dormir num tatame. Deus é tão bom com a gente, abençoou a gente, que uma senhora ofereceu o fundo da casa dela, que era uma casa de palafita. Mas foi lá onde a gente foi muito bem acolhido. O povo do Pará é um pessoal muito acolhedor. Assim como o teresinense também é, o paraense também é. Nos acolheu, ficamos na casa, ainda lembro dela, da dona Regina. Eu lembro quando o Sakuraba era vivo, ele dizia, cara, não vejo a hora da gente ir embora. Porque a gente dormia na casa de palafita, aí tu olha pelas as frestazinhas de ripa, a gente olhava lá para baixo, o chão cheio d'água, passava por baixo, a gente viu os ratos piscando o olho pra gente. Mas foi onde acolheu-nos. 5 da manhã todo dia, o Rômulo na porta, a gente ia correr 5, 6 quilômetros. Aí Polícia Pereira, no bairro da Doca, ia treinar atletismo, depois à tarde ia treinar boxe, no outro dia ia treinar Muay Thai, no outro dia ia treinar wrestling, ia treinar jiu-jitsu. Cara, voltamos de Belém com uma bagagem gigante. Antes de ser moda, você já fazia também era corredor, né? Sim. Igual hoje aí o pessoal tá correndo, né? Pensa. E aí, assim, a gente viu lá em Belém como é que um atleta treina. O atletismo é essencial, o levantamento de peso é essencial. A gente não tinha essa bagagem, né? Eu tinha uma inteligência muito boa de pesquisar, né? Vamos pesquisar para que essa equipe melhore. E aí, como só éramos nós 4, depois que voltamos, a equipe cresceu bastante. Aí entrou o Jesus, entrou, na época também, entrou o Walt Disney, né, que é professor de jiu-jitsu, né, é um cara muito bom de jiu-jitsu. Agora teve o Brasil Cup, eu assisti a luta dele, eu vi, ele foi campeão, né, e eu lembro que quando nós lutamos o The Gladiator, lá em São Luís, que conhecemos essa equipe lá de Codó, do Maranhão, a amizade que a gente fez foi tão boa, foi tão massa, cara, que eu lembro que pouco tempo depois, o Já Morreu foi abrir a porta da academia, o Haroldo tava na porta da academia, tinha um garoto deitado com a mochila. Quando ele olhou, foi ele, o Haroldo, que veio para treinar com a gente. E eu posso dizer que o Haroldo foi um cara que também representou o Piauí, apesar de ser do Maranhão. Porque ele viu o potencial na gente onde ele não tinha encontrado. Por quê? Porque a gente estava treinando com professores grandes, né? E isso foi tomando uma proporção boa. Só que aí, depois que a gente ficou treinando na academia Training Center, a Training Center, o proprietário na época era o Charles Tennyson, que é o fiscal do CREF, né? Eu não sei se vocês viram agora, recente, ele sofreu um acidente de bicicleta, até mostrou na televisão. Né, e espero que você esteja bem, Charles. Um abraço para você. É um grande amigo, parceiro nosso. É porque isso aí o Cupim acabou comendo. Nós temos eu tinha uma homenagem, ele fez um quadro emoldurado e tudo, do ano de 2003, cara. 2003 ou foi 2004. Aí na época a gente já lutava, já fazia parte da equipe. Ó, Marcos Guilherme. Presta atenção quem era o pessoal da única equipe que tinha aqui no Piauí. A gente lutava tudo. Até campeonato de porrinha, se tivesse valendeira, a gente lutava. Olha só. Geraldão, Russo, Sakuraba, Mauricião. Aí veio, na época, Jesus Santiago. Aí veio Marcos Guilherme. Marcos Guilherme veio depois, trazido pelo Sakuraba, era amigo do Sakuraba. Essa era a equipe. Aí entrou o Walt Disney, nós 7. E todo o complemento ajudava-nos, porque eram caras casca grossa, né? E aí, quando a gente voltou de Belém, isso melhorou mais ainda. Eu falei, não, Edvaldo, não se preocupa não, cara. A gente voltou com a bagagem para melhorar, porque
Quando os paraenses viram o Edivaldo treinando a gente, eles viram que era um boxe mais antigo, um boxe mais parado. Eu lembro que eu falei, Agulha, eu bato 40 minutos de manobra de boxe. Ele falou, porra, cara, com esse peso todo, bate. É verdade. Eu posso segurar a manopla para ti amanhã? Pode, eu não aguentei 1 minuto e 30. Porque a manopla do boxe real, ela simula o passo, a esquiva, todo aquele caguete que o boxeador tem. Né? Porque tu tem que simular a luta na manopla. E o Edivaldo não tinha muito disso. Era pancada, ou seja, ele treinava o que a gente chama num treinamento de RML, resistência muscular localizada. Só que ele não trabalhava aquilo em movimento. E aí a gente conheceu através dos paraenses, nessa melhora, o que ampliou tudo e se amplificou realmente. A Agulha passou a vir mais para Teresina, passou a me treinar em preparações e tudo mais. Quando foi no ano de 2004, quando a gente foi embora para Belém, 2003 para 2004, a gente fez um investimento, juntou todos os amigos e a gente investiu no Maurício. Maurício, tu vai para o Rio de Janeiro. O Maurício tinha uma irmã lá e a gente vai para o Pará. O Maurício foi para o Rio de Janeiro. Se você colocar no YouTube, tem uma matéria do Maurício, vocês já devem ter visto, um apresentador do Portal do Vale Tudo e do Combate, que é o Marcelo Alonso. O Maurício é conhecido no mundo todo, cara. O cara entregava pão, começou com a gente. Por isso que quem não tem dinheiro, amigão, conta história. Esse cara, se tu pode entrar no meu Instagram, ou tu bota bem aí, Maurício Reis, ou Academia Black Belt. O Maurício, ele foi pro Rio de Janeiro e ele chegou lá, cara. E todo investimento que a gente fez, eu acho que são 3 dias de ônibus, de viagem, né? Isso. E ele disse, cara, ele foi comendo fruta, porque a gente falava que a gente não tinha conhecimento. Ele disse que foi comendo fruta, banana, laranja, abacaxi, era o que tinha. Uhum. Chegou lá, não no Rio de Janeiro em si, numa cidade do Rio, né? A irmã dele parece que morava em Campos, do Goitacazes. Ele chegou numa cidade parecida com essa e desceu. Pensando que era. É. Quando ele se deparou com a situação, não era, cara. Ele falou, puta, mano, eu vou virar mendigo aqui no Rio. Se você botar no YouTube, tu vai ver ele dando entrevista com o Marcelo Alonso. O Maurício, ele já tinha ganho um cinturão de um evento. E aí, o Maurício, ele dá essa entrevista. Ele falou, cara, eu vou virar mendigo aqui no Rio de Janeiro. E ele tinha 10 reais no bolso do dinheiro que a gente arrumou, que ele tinha guardado nas calças. Aí ele foi lavar a cabeça, foi esfriar a cabeça no banheiro. Quando ele voltou, ele viu uma carteira no chão. Aí 2 caras passaram e não viram a carteira, velho. Isso é interessante. Se você botar lá, depois assistam isso aí que vocês vão ver que ele conta isso. Aí ele pegou a carteira. Ele perguntou pros caras, ei, vocês dois, essa carteira é de vocês? O cara, não é não, mas eu achei, eu vou procurar o dono. Eu olhei aqui a foto no RG e tal, não bate com o rosto de vocês não. Coincidentemente ele encontrou um cara pra lá e pra cá e falou, moço, eu perdeu alguma coisa? Rapaz, eu perdi minha carteira. Olha, eu achei uma carteira aqui. Tem X reais dentro, tem cartão de crédito, tá, confira aí, por favor. Aí o cara, porra, cara, muito obrigado, tá tudo aqui, não sei o que e tá aí. Tome 100 reais, o Maurício, não quero não. Tome 50, não, eu não quero não. E ele falava assim, ele dizia que falava com Deus. Ele falou pra mim assim, quando ele veio pra Teresina, cara, a gente chorou muito, né, a gente conversando. E aí toda vez que ele vinha em Teresina, ele ia na loja do meu pai me visitar. E ele dizendo, cara, e eu com aquele orgulho de pedir, mas aí Deus agiu de uma forma tão grandiosa que o cara disse assim, cara, pelo menos tome aqui, 20 reais. Aí ele aceitou. Ele ligou para a irmã dele. A irmã dele disse, tu tá na cidade errada. É a próxima cidade. Parece que ele desceu em Campos, não sei de que lá. Ele tinha que descer em Campos do Goitacazes. E a passagem era 30 pila, filho. Foi 20 por Aí 10. ele tinha 10 na cueca guardado. O vintão que o cara deu, pegou e foi embora. Aí ele se instalou numa academia lá, que eu não sei qual, eu não lembro o nome. E lá ele fez a carreira dele. Aí um dia, esse cara falou assim, cara, uma aguinha aqui. Teu sonho é ir pra BTT, não é? Brazilian Top Team. Porque nós éramos da Carson Queiroz. A Carson Queiroz, para você entender, era onde fazia parte o Rodrigo Minotauro, o Ricardo Arona, Vitor Belfort, a Mauri Bittetti, grandes nomes da maior equipe de jiu-jitsu do mundo na época, que quando ela se partiu, virou várias outras ramificações grandiosas, né? Como, por exemplo, a do Dedé Pederneiras, né? Que é a Aliança. Não, a Aliança não, é a Nova União, desculpa. A Aliança é fera também. A Aliança também é fera. Então, essas grandes equipes são subgrupos
do que o Carson Gracie, quando era vivo, formou. E aí eu lembro que o nosso professor era aluno da academia do mestre De La Riva. Então ele era, já morreu jiu-jitsu, De La Riva, Carson Queiroz. Tanto que nos meus diplomas, né, de faixa azul e roxa, né, que foi a graduação dele, foram colocados com essa denominação. E aí, cara, eu lembro que partindo disso aí, o Maurício teve a oportunidade, foi na BTT. Porque na academia que ele estava, ele já não tinha ninguém para lutar com ele. Já estava ganhando todo mundo. Foi pra BTT, aí ele viu, lá tava a nata do jiu-jitsu, cara. Os maiores eventos, lá onde tava surgindo aquela rivalidade de futebox e BTT. Aí o Maurício fez na época lá amizade com o Toquinho, né? Eu conversando com ele esses dias, o Toquinho sofreu uma grande injustiça na carreira, mas palavras do próprio Maurício, o Toquinho cativou isso aí porque ele finalizava, cara, e não é porque ele é mau, é porque é dele mesmo, ele finaliza e machuca. Ah, esse Toquinho agora do UFC? É. Ah, conheço. Moravam juntos, ele e o Maurício. Ele teve até agora em Portugal para uma luta. Sim. Ele foi banido do UFC pela questão da finalização e segurar cara, mais e vários pouco, outros eventos, justamente por isso, por machucar. Mas eu conversei com o Maurício esses dias, o Maurício falou, cara, se tu der um rola com um Toquinho de boa, tu tem que bater antes dele encaixar. Porque se ele encaixar, realmente ele faz teu ligamento do joelho, do quadril, da coluna e ir embora tudo. É dele. Isso é dele. Sabe aquele cara bruto, que pega na tua mão, tu sente firmeza? Uhum. Né? Tem uns caras que pegam molinho, né? Ele é um cara bruto. Então, assim, Maurício foi pra BTT e aí fez um nome, cara. E aí eu lembro que quando ele veio pra Teresina, ele tinha falado pra mim, Geraldo, eu fiz muita amizade com o Zé Mário e com o Minotauro e Minotouro. E aí, nessa época, já não tinha mais a nossa equipe. Na época, o Russo botou uma pequena academia. Eu já tinha também uma pequena academia. E eu consegui botar o Sakuraba para dar aula na Demóstenes Ribeiro. Né? Na Zona Leste, eu tinha uma academia e eu estava lá na Zona Leste. Eu fui o primeiro professor a ir para a Zona Leste. A dar aula de Muay Thai, de boxe e de MMA. Fui contratado pelo Eugênio Fossa em 2005. E não tinha ninguém na face da terra aqui em Teresina que dava aula na Zona Leste. De nenhum tipo de luta em pé. Só tinha jiu-jitsu. Aí eu fui o primeiro. Aqui, ó. Trouxe até aqui o cartaz. Eu comecei a trabalhar no professor Eugênio em 2005. Aí esse cartaz aqui quem fez foi um dentista amigo meu. Hoje ele luta jiu-jitsu. Né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fez esse cartaz pra mim e na época a gente divulgou bastante, cara, isso aqui. Rodou muito. Esse eu acho que até trouxe aqui. Um cartaz muito legal, porque é muito antigo, né? E o que... Aqui, achei. Aqui, ó. Vê que dá pra ver que sou eu na foto, né? Uhum. Olha só. Boxe olímpico, Muay Thai, Submission, que é o MMA também. Então, cara, de segunda a sexta, né? Então eu dava aula aqui em todas as Eugênios. Só que aí eu fui o primeiro treinador de Teresina a ter um salário. Ninguém tinha salário aqui, eu tinha um salário fixo, né? E aí eu construí um legado muito grande e expandi para todas as academias. Da Eugênio, fui trabalhar na Rank, depois fui trabalhar na Academia Medley da Zona Leste. E aí fui trabalhar em todas as outras academias. Meus alunos também me ajudavam a dar aula e tudo mais. E aí eu montei uma equipe própria, que a partir de 2004 foi aonde eu fui tomando um rumo da minha vida, como dando continuidade à minha carreira como lutador. E a equipe do Piauí realmente se desfez, né? A gente sempre se juntava um para ajudar o outro quando ia lutar e tudo mais, né? Aí surgiu uma grande oportunidade para eu e Sakuraba lutar um evento, né? De novo em São Luís. Era um celeiro grande. E aí a gente foi lutar esse evento em São Luís. Né? Nós dois lutamos. Eu lutei a revanche com o Remilson. Essa luta já foi diferente da primeira, que ele me ganhou de uma cabeçada. E essa luta foi muito dura. Né? Uma luta dura. A luta foi dada como empate. Né? E depois deram a vitória pro Remilson. Não entendi por quê. Mas... Ele é de lá? Ele é de lá. É por causa disso, rapaz. Cara, é um cara grande. Eu lembro que foi a época que eu conheci o Sérgio Batarelli, que foi organizador também do evento. O Sérgio Batarelli, ele é o dono do IVC, né? Que era aquele evento que lançou o Vanderlei Silva, aquele evento de Vale Tudo Sem Luva. E o cachorro louco. era. Naquela época, ele é dono daquele evento. O Remilson foi da cabeçada que quebrou o dedo, né? Foi.
Aí o Remilson, eu lembro, cara, que eu desfigurei ele. Foi ali onde eu despontei, ali meu nome realmente foi despontado assim pra os holofotes começaram a olhar, pô, esse cara tá diferente. Ficou remalso. Tá treinando, foi, realmente. Mas somos amigos, cara. Interessante é isso, que não existe essa rivalidade de lutador. É dinheiro pagou, você sobe, luta e tranquilo. É teu trabalho, né? Cara, eu nunca lutei com uma pessoa que me xingou, que falou mal de mim. Eu sempre lutei com caras que eu nunca vi na vida, subi, pagou, pegou na mão, se não quiser pegar, também cada um segue sua vida, tranquilo. Mas tem vontade. Sim, com toda certeza. Aí, isso foi, né, se tornando grandioso. Os meus alunos, a gente lutava campeonato de jiu-jitsu e a gente ganhava os campeonatos de jiu-jitsu. Eu sempre fui, até hoje, cara, chegando já nos 40, como inspiração para os meus alunos. Então, eu sou aquele cara que eu treino e eu digo, terminou o treino, a gente vai fazer 6 km, 3 para ir, 3 para voltar. Quem vai? Aí metade fica, metade vai. Eu vou e volto. Sou o que começa e o que termina. Sou da frente. Eu sou tão competitivo, cara, que eu não aceito perder para um cara de 20 anos. Ele pode me ganhar, beleza. Mas nós vamos chegar junto. Vamos chegar com o coração na mão, mas vamos chegar junto dele. E aí foi aparecendo eventos, aí surgiu um evento no Crato, no Ceará, para lutar um circuito. Hoje não é mais comum, mas eu lembro que naquela época surgiu um evento, né? E um pouco antes disso, não sei se vocês chegaram a ver, teve um evento aqui em Teresina, lá no Verdão, que não teve o evento, que os espectadores quebraram o Verdão quase todos. Vocês lembram disso? Eu já ouvi falar, mas não lembro claramente. Eu acho que foi 2003, entre 2002 e 2003, né? Teve essa passagem, que foi feito um movimento para colocar a equipe contra, era Piauí, Pará, Ceará e Maranhão. Inclusive, eu falando com o Zulu esses dias aí, ele perguntou se eu recebi intimação. Alguns lutadores de fora receberam para ser testemunha contra o cara que fez crime por estelionato, porque ele não pagou a ninguém, cara. Imagina aí, 20 lutadores de 4 equipes. R$1.000 a cada um, cachê. É uma grana naquela É uma grana boa. Aí eu falei, cara, eu acho que do Piauí ninguém recebeu, porque vocês de fora precisam para comprar passagem de ônibus, RG, CPF e tal, né? Mas nós não tivemos esse problema. Eu falei, não, cara. Aí falei com o amigo meu advogado, aí era para ser testemunha. Eu falei, cara, mas não compensa, tu vem pra cá só pra tu ser testemunha de uma coisa que tu não sabe nem se tu vai ser reembolsado. Aí acho que deixou de mão, né? Aí surgiu esse evento no Crato, que eu fui lutar. Lutei com 2 caras de expressividade, um do Ceará e um de Minas Gerais. Um eu ganhei por nocaute e o outro eu ganhei por finalização. Ganhei o cinturão da noite. Cara, eu tenho assim um azar em luta tão grande. Eu acho que o Jesus, se você estiver vendo depois desses cortes aqui, o Jesus Santiago, nós estávamos num evento em São Luís, eu, Jesus e o Sapo e o Harrison, no mesmo quarto. Lutamos o evento. Nesse evento que eu lutei com o Remilson, que deram a vitória para ele. Eu estava no quarto, 5h30 da manhã eu vi umas pernas passando perto dos meus pés. Eu pensei que era algum lutador que se levantou para ir no banheiro, alguma coisa do tipo. Não, o cidadão foi lá nas minhas coisas, tirou um único sapato que eu tinha e roubou. Rapaz. Eu voltei para Teresina de Havaiana, cara, que me emprestaram. Eu pensando que era assombração, era mais se Porra, fosse, né? mano. Aí eu reivindiquei pro dono do evento. Aí, não, cara, o cara era de Imperatriz. Vai ter um evento lá, vou te colocar para lutar no evento. Aí nem eu lutei no evento, nem recuperei meu sapato. Aí no Crato eu lutei, me roubaram o cinturão, o dinheiro, gato escaldado tem medo de água fria, já diz o ditado, né? Roubaram mesmo, levaram. Levaram. E levaram também minha mochila com as roupas. Só não te levaram mesmo porque não dava, Não, né? porque é assim, cara. Quando você se dispõe aí para determinado lugar, Tem que estar sujeito a tudo. você tem que tá preparado, porque realmente você está sujeito a tudo. Às vezes você está no alojamento, você não sabe com quem tá. Entendeu? Mas aí pelo menos o dinheiro ficou comigo. Voltei com a roupa do corpo, tranquilamente, né? Foram surgindo vários eventos, né? Que a gente participou, graças a Deus. Eu tenho na luta, como lutador profissional de MMA, 16 lutas. Ganhei 13, perdi 2 e empatei 1. Aí tem esse no contest, que é essa derrota e empate, que eu não coloco como... Que é a do Remilson. Que eu não coloco na minha carreira. Mas se eu for colocar como um todo, quando eu e o Sakuraba começamos, tem as brigas lá que eu disse que eu participei. Eu não coloco... Que é a do Sapão, né? Ou do Porcão. Não, que é aquelas que a gente lutava em pequenas cidades aqui do Piauí. Sim. Que eram os eventos de briga. Quando a gente começou,
Sakuraba, ele me botou em 2 eventos, que até eu falei que eu peguei uma porrada do nariz, que sangrou e eu fiquei com medo. Sim. E aí, isso eu não conto Que como foi luta em Parnaíba, profissional. né? Não, que foi feito em Demerval Lobão e Mas Altos. a do Zuluzil, por exemplo, você também Já não conta conta. como profissional. Não, conta. Zuluzinho eu já conto, porque Já foi minha primeira luta profissional. Foi o Então primeiro, foi uma das primeiro suas contrato derrotas. Né? assinado, Ali foi uma das suas derrotas, né? foi uma das derrotas. Então foi pra ele, pro Remilson. A Né? duas só. do Remilson. Pronto. A do Remilson eu conto uma porque a outra tem essa contestação. Mas A outra foi no depois VAR. dali, só vitória. A outra foi no VAR. Foi só vitória. Aí recebi proposta, eu lutei em Campinas, lutei boxe profissional, né? E fiz 2 lutas em Campinas. E outra eu fiz, acho que em Santo André, se eu não estiver enganado. Fiz uma em Campinas e em Santo André, ganhei as 2, boxe profissional. Quando me tornei em 2008, 2009, atleta de Muay Thai da Box Thai, fiz 2 lutas profissionais também, ganhei por nocaute as 2, né? E o Muay Thai, cara, ele é muito engraçado porque, assim, se você acha que MMA machuca, o Muay Thai machuca muito, cara. O Muay Thai realmente não é fofo, não. Quando tem esses vídeos que coloca aí, o cara acha que Muay Thai, né, já vai colocando como uma arte marcial que, cara, o emagrecimento, ele vai tudo do que tu ingere como calorias, né, durante o teu percurso do dia a dia. Então a gente chama isso de balanço energético. Se tu come mais do que tu gasta, para uma linguagem normal para o leigo entender, tu tá comendo muito e gastando pouco, ou tu mantém ou tu engorda. Que a gente na nutrição chama isso de superávit. Déficit calórico é quando tu come menos do que tu gasta. Se tu tá comendo menos do que tu gasta, tu emagrece. É muito simples.